Agora vamos falar um pouco sobre o papel do dialogador. Algumas pessoas não consideram o dialogador como médium porque relacionam mais a mediunidade a efeitos ostensivos, em que a pessoa se expressa, muda a fala e tem uma percepção mais concreta, mais física de uma intervenção espiritual. Porém, no Espiritismo a gente considera que todos somos médiums e o médium dialogador, ele é um médium que trabalha principalmente com a intuição. Nem todas as comunicações espirituais precisam ocorrer de uma forma em que o espírito transmite toda a fala e cada palavra uma atrás da outra. Às vezes podem ter ideias em bloco que chegam a nós, intuições, pequenos insights sobre como lidar com certas situações. E o médium dialogador, muitas vezes, em alguns grupos, eles têm esse tipo de mediunidade mais intuitiva. Mas isso não significa que uma pessoa que tem uma mediunidade mais sensível, que possa também já ter tido o fenômeno da psicofonia, não possa também ser uma dialogadora, porque lembrando que cada pessoa pode ter diversas funções em determinados momentos da reunião mediúnica ou em determinadas fases da sua participação na reunião mediúnica. Mas o médium dialogador, então, ele é aquele personagem que vai conversar com o espírito que se manifesta. Se tiver mais de um médium dialogador, o dirigente é quem vai indicar e direcionar quem vai falar em cada momento. O médium dialogador, a função principal dele, apesar da palavra dialogador dar a impressão de que ele vai falar, na verdade ele vai comunicar, muitas vezes escutando mais o espírito do que falando. Uma das habilidades principais do médium dialogador é que ele tem essa capacidade de empatia, que ele saiba realmente escutar, se conectar na necessidade do espírito e buscar construir uma relação de confiança com esse espírito. O objetivo final, a função terapêutica do dialogador, vai ser tentar levar esse espírito para uma condição melhor do que a que ele chegou. Alguns espíritos que estão passando por algum tipo de sofrimento podem ser encaminhados para hospitais. Aqueles que estão mais confusos podem ser levados para um grupo de estudo, pode ser levado para uma família espiritual que vai dar um acolhimento e vai dar um acompanhamento para o tratamento que ele precisa. E assim por diante. Outros espíritos podem estar precisando do incentivo para mudar certo comportamento, às vezes para aceitar uma reencarnação. E outros podem estar tendo uma postura de perseguição em relação a alguém, e o médium dialogador quer trabalhar para que ele consiga desapegar disso, perdoar e buscar a melhoria de si mesmo, buscar reencontrar os seus familiares. Então, a função do médium dialogador é tentar mediar um diálogo com esse espírito, visando ajudar ele a encontrar caminhos mais saudáveis para ter as suas necessidades, as suas dores aliviadas, o seu bem-estar reconstruído. Mas para isso ele precisa muito escutar. Ele precisa abrir espaço para que o espírito fale muitas vezes. E uma outra competência importante desse médium é que ele seja capaz de não se ofender, que ele seja capaz de regular um pouco internamente, emocionalmente, quando ele for conversar com alguém, para não ter precipitação, para poder escutar com calma, para poder falar com mais leveza, mais gentileza. Isso ajuda a construir uma relação de confiança. Por trás de todas as atitudes de violência, de revolta, existe uma necessidade de restaurar uma confiança. Existe uma pessoa que está buscando uma atitude de oposição a um sofrimento, a um prejuízo que teve no passado. Então, o médium dialogador, em casos que ele esteja lidando com espíritos mais revoltados,
ele precisa ter esse olhar de respeito à dor que está por trás daquela revolta, um olhar de compreensão de que todos nós já passamos por fase de mais mágoa, de mais revolta, e já lidemos, né, com as nossas mágoas, com essas dores de forma mais reativa, e agir com muito respeito e carinho, visando auxiliar a pessoa que está se expressando a compreender a si mesmo, né? A dar uma escuta, a verificar o que é importante para ela e aos poucos, com muito cuidado, ir ajudando essa pessoa a focar naquilo que vai cuidar do bem-estar dela. A maior parte dos espíritos que se manifestam, eles estão muito concentrados na sua dor, no seu trauma. E o objetivo, uma parte do objetivo do médium dialogador, que seria assim a função terapêutica, é ajudar esse espírito a sintonizar em algo que vai levar bem-estar para ele. Nesse caso pode ser um tratamento espiritual, pode ser uma reconciliação com alguém e assim por diante. Então, quando o dialogador vai conversar, ele precisa entender o dilema do espírito e precisa buscar meios para que esse espírito possa encontrar um alívio, mas nem sempre o espírito demonstra que tem essa necessidade. E esses são os casos em que o dialogador precisa ir sondando, explorando, interagindo e até que haja essa abertura. Mas há situações em que o dialogador vai atuar apenas como um auxiliar de um socorro, especialmente nos casos em que há um espírito reportando direto algum tipo de sofrimento, algum espírito que morreu há pouco tempo, desencarnou e ainda sente dores do corpo ou coisas desse tipo, ou um espírito que sofreu um acidente e ainda sente, o corpo espiritual ainda está impregnado de resquícios de dores do corpo físico. Então, nesses casos em que o espírito está reportando uma dor, uma angústia, uma sensação desagradável no perispírito, a postura do dialogador não precisa ser tanto o de esperar, o de escutar, o de compreender. Ele pode ser um pouquinho mais proativo, visando levar a segurança para esse espírito de que a equipe espiritual vai estar apoiando. Então, basicamente, a gente pode dividir em duas situações principais. Uma é aquela do espírito que tem uma intenção deslocada de prejudicar alguém, de de atrapalhar alguma situação, e você, como dialogador, precisa entender o que está por trás e ajudar essa pessoa a buscar de forma mais saudável o bem-estar dela. E isso requer construir uma relação de confiança onde nós demonstramos que aquela dor que está por trás dessa revolta, dessa tendência que esse espírito tem de perseguição, de vingança, essa dor que está por trás é muito respeitada, é muito valorizada, e a equipe espiritual deseja que essa pessoa tenha a restauração daquilo que foi tirado dela, né? Enquanto que em outros casos, os espíritos já chegam expressando alguma dor que está no corpo espiritual, e aí o dialogador pode ser bem rápido, bem imediato e já chegar, olha, a ajuda chegou, nós estamos aqui para te apoiar, fica tranquilo, vamos aplicar um passe em você agora e vamos tentar aos poucos ir aliviando. E aí é importante nesses casos que o dialogador vá falando palavras de acolhimento, levando bem-estar, levando carinho, levando calma, de uma forma mais ativa, porque isso ajuda o espírito a rapidamente se sentir mais seguro e num lugar protegido, né? Mas alguns espíritos, eles já estão em algum nível revoltado com o trabalho do grupo mediúnico. E é nesses casos que primeiro a gente vai tentar construir uma relação de confiança, reconhecendo que
nós não estamos ali para julgar ele, mas para também incluir e apoiar. Vamos, então, pensar em alguns exemplos desses tipos de padrão que eu estou falando, né? Então, se chegasse um espírito que está falando, inicialmente vamos pensar num espírito que está sentindo uma dor no ouvido. Então ele chega, ai meu ouvido, ai meu ouvido. Essa pode ser uma das primeiras expressões do espírito. Rapidamente a gente se prontifica a levar um alívio. Bem-vindo, meu irmão, que bom que você chegou aqui, nós vamos te apoiar nesse momento, você vai estar sendo atendido, e vai tentando ajudar ele a perceber que ele não está sozinho e que tem uma equipe que vai cuidar dele. Em algum momento, à medida que o grupo sentir necessidade, o dialogador pode convidar os demais colegas a fazer uma prece. Isso pode ajudar a levar um maior alívio, porque todo o grupo se concentra na mesma intenção de buscar alívio para esse irmão. E uma outra possibilidade é chegar, um outro exemplo, né, seria um espírito que chega assim, quem vocês acham que são para interferirem nos meus trabalhos? Vocês não têm o direito de atrapalhar os meus planos, porque ela é minha. E começa a se referir a uma pessoa que pode não ficar claro para o grupo quem é, mas que a gente suspeita que seja alguém que está com um nome na lista de assistidos, por exemplo. E a nossa tendência natural seria de dizer assim, olha, para com isso, a gente tem direito de ajudar sim, você está enganado, você deve parar de agir dessa forma, você deve buscar também a sua evolução, né? Você está agindo de forma errada. Nossa tendência seria tentar criticar esse espírito, se defender, dizer assim, nós vamos continuar o trabalho sim, independente do que você fizer, e ir para o embate. Mas nós temos que sempre lembrar que se um espírito se manifesta numa reunião, é porque ele teve a permissão e porque a gente precisa tentar dar o melhor atendimento a ele. É claro que vão ocorrer situações em que a gente não vai conseguir auxiliar. Essas são situações em que a gente vai aprender também a ter humildade. Isso é uma das virtudes muito importantes para o dialogador. Ter humildade, não se achar melhor do que o espírito. Considerar que no passado a gente pode ter cometido erros tão ou mais piores, né? Tão ou mais graves do que o que ele está cometendo. Então, tratar com muita humildade, com muito respeito. Nesse caso do espírito que chega dizendo quem vocês acham que são para interferir nos meus negócios, né? A gente pode atender com muito respeito. Em primeiro lugar, bem-vindo, meu irmão. Lamento por saber que o nosso trabalho, de alguma forma, está te trazendo um incômodo e gostaríamos de entender. Fale para nós o que é que te incomoda, o que essa pessoa fez que tanto te dói, que tanto te incentiva a querer que ela também sofra. E aí, aos poucos, essa pessoa vai nos falando se ela sentir confiança. Aí quando ela começa a falar, por exemplo, você não sabe o que ela fez no passado, ela acabou com a minha vida, ela daí vai contar algumas coisas que fez, né? Então, esse é o momento de você escutar com respeito e dizer, olha, eu lamento que isso aconteceu, né, que você perdeu sua filha, que essa pessoa te mentiu, te traiu. E eu desejo muito que você possa restaurar isso que foi estragado, que foi destruído. Às vezes o espírito não dá muita bola e ele reitera que ele vai lá e vai prejudicar aquela pessoa. Diz assim, não, eu vou atrás dela e vocês parem de interferir. Aí você pode, mas irmão, você não gostaria de rever essa pessoa que você perdeu? Não seria importante poder restaurar esse afeto? Essa pessoa ainda, por onde ela anda, você sabe, e geralmente os espíritos não sabem. Geralmente os espíritos que estão muito focados na vingança, eles perderam o vínculo com os entes amados que não estão nessa sintonia da vingança. Muitas das pessoas que a gente perdeu, né? A gente acha que foi injustiça, que a pessoa facilitou para que essa pessoa fosse até assassinada, vamos dizer assim, né?
alguém que perdeu um ente querido, que a pessoa foi de forma ingênua e foi tirada a vida dela, entre aspas, né, a vida do corpo. Às vezes a gente fica achando que essa pessoa ainda está em sofrimento, mas às vezes não, às vezes ela já perdoou. Então o espírito, ele compra uma briga de vingança, de revolta, em nome de alguém que ele ama, mas que já está até num plano melhor, porque aquele tipo de morte que ela teve, por exemplo, era uma morte que foi um resgate de uma coisa que ela fez no passado. E como ela não ficou revoltada, não ficou desejando vingança, e foi diretamente assistida muitas vezes, porque quando uma pessoa é inocente e ela tiram a vida dela, né, e ela é colocada em uma situação em que ela sofre a desencarnação, nesses casos os espíritos auxiliam. Então nenhuma pessoa inocente é desamparada, né? Isso tem a ver até com o sermão do monte que Jesus fala, né? Bem-aventurados aflitos, né? Porque eles serão consolados. Então, ele vai falando isso, bem-aventurados os injustiçados, né? Porque eles terão justiça. Então, se a pessoa passa por uma injustiça no plano material, mas ela não buscou vingança e ela perdeu a vida, no plano espiritual ela vai ter todo o amparo, todo o apoio, porque ela não criou uma inimizade. Ela foi uma vítima, né? Mas os parentes, as pessoas que amam essa pessoa, compram uma briga e acabam direcionando a sua vida espiritual para um tipo de sintonia que dificulta esse reencontro. Então, o dialogador, ele precisa compreender um pouco desses dilemas e dessas relações, de como é que acontecem esses desencontros, para que ele possa ter cartas na manga nessa interação para auxiliar esse irmão. Quando o dialogador está no início ainda do trabalho, ele pode pedir bastante apoio ao grupo, ele pode usar o recurso da prece, né? Quando ele não sabe muito bem como lidar, ele pergunta: irmão, eu posso fazer uma prece por ti? Se ele permite, né? E aí, se o Espírito permitir, faz uma prece, né? E o grupo auxilia, né? Não existe, na minha opinião, receita de bolo para o dialogador. Cada comunicação é única. E como eu falei antes, o dialogador é alguém que trabalha com a intuição. Então, tudo que eu estou falando aqui pode ser útil e pode ser usado como ferramenta se você tiver a intuição de que aquilo vai te auxiliar. Mas o mais importante não é seguir uma receita, mas sim intensificar cada vez mais a conexão com o mentor, para poder transmitir o amor e o afeto dele. Às vezes o mentor daquele espírito, pensar no que o mentor daquele espírito quer transmitir para ele. E tentar ser esse canal. E um ponto muito importante, boa parte da comunicação não é pelas palavras. É o sentimento que a gente transmite. Para construir essa relação de confiança ou de segurança com o espírito, é importante o sentimento que a gente transmite para o espírito. Então a gente conseguir calibrar bem a nossa intenção de que aquele espírito seja beneficiado, de que ele possa ser acolhido, de ter essa compaixão, buscar a misericórdia divina para ele, é um jeito de fazer com que essa nossa emoção, que os nossos sentimentos possam envolver de forma saudável esse espírito. E não se preocupem tanto com a possibilidade de, num diálogo, não sair muito bem, de ter algum problema. Os espíritos que organizam a reunião mediúnica, a equipe espiritual, eles respeitam muito o nosso nível de entendimento. Eles não dão um fardo maior do que a gente pode carregar. Eles vão apresentando situações gradativamente mais difíceis para a gente ir treinando e aprendendo. Se um espírito não for assistido, se ele for embora, ele pode vir em outro dia. Nada está perdido. Então a gente pode ir com muita tranquilidade
E com essa entrega, assim como o médium psicofônico precisa se entregar para ser um instrumento desse espírito que vai comunicar através dele, o dialogador também precisa se permitir ser um instrumento dos mentores e confiar nas intuições e abrir o coração e lembrar que metade do trabalho é acolhimento, é estar junto, é o amor que a gente coloca. E uma outra parte vai ser essa escuta e essa orientação. Metade é amor, 25% é escuta, 25% é orientação. Às vezes é mais por cento a escuta, até construir a confiança. Às vezes é mais por cento a fala, porque o espírito está mais angustiado, está numa situação de dor, e a gente já vai falando e levando positividade, levando segurança de que ele está bem, de que ele vai receber o apoio e convocando o grupo para mentalizar e auxiliar ele. Então, existe todo esse jogo e vai sendo desenvolvido com o tempo, e cada pessoa vai desenvolvendo o seu jeito de dialogar, e a espiritualidade investe e auxilia. Então, tudo vai acontecendo no seu tempo. E existem livros que são direcionados também para dialogadores, que têm exemplos de diálogos que podem ser usados para ter como referência. Mas cada grupo mediúnico tem a sua própria abordagem terapêutica. E às vezes um exemplo externo pode destoar um pouco do padrão do grupo. Então nem sempre, quando a gente tem conhecimento de outros trabalhos, de outros dialogadores, nem sempre quando a gente tenta aplicar funciona igual. Porque cada grupo tem a sua própria equipe espiritual, tem as suas próprias ferramentas, faz a seleção do público-alvo compatível com o grupo. Então, para mim, o mais importante seria isso, é trabalhar o amor, o acolhimento, 50%, né? Trabalhar uma escuta, buscar entender o dilema daquele espírito sem ter aquela curiosidade de ficar querendo saber de detalhes, mas entender o que é a dor, o que ele precisa, o que incomoda, o que levou ele a esse estado e buscar um meio para que ele possa ter alívio, para que ele possa sair de lá melhor. E geralmente isso envolve direcionar o espírito para um hospital, direcionar para uma escola, pedir que ele perceba se tem algum mentor, algum trabalhador da equipe espiritual ali para receber ele. E sempre que a gente consegue estabilizar um pouco mais a situação, esse espírito consegue ser levado. E às vezes ele é levado primeiro para ter um sono reparador. Então o espírito diz, eu estou ficando com sono. E você diz, ó, vai ser mostrado para você uma maca, uma cama. Você pode deitar nela e você vai ter todo o tratamento que precisa. Então, são vários desses cenários. E à medida que vão treinando, essas habilidades vão se desenvolvendo.